A situação do Corinthians é um tanto quanto parecida. Vocês estão entendendo? Eu falei que ia falar em portunhol, estou falando só em português, está tudo bem? Sim, eu entendo. Nós aí meus companheiros, mas eu estou te entendendo perfeito, Mauro. Sim, desculpe. Eu ia falar em portunhol e estou falando só em português para ficar mais fácil. Tranquilo. Então, o Corinthians perdeu aqui por 2-0. O Corinthians tem apenas 4. Então, o Corinthians tem que vencer um jogo aí fora para ir a 7 pontos e ainda assim ficar dependendo dos resultados do Peñarol. Então, é uma situação assim que o torcedor gostaria muito que acontecesse, mas já não acredita tanto. Por isso, o campeonato regional aqui ganha uma outra força. Agora, só que o campeonato aqui já é amanhã para o Corinthians. E aí o técnico disse que vai botar, aqui ele está dizendo time A e time B. O time A, que ele coloca em campo, é só um time com jogadores um pouco mais experientes. Então, para jogar com o Peñarol, se ele vai colocar esse time que chama de B, na verdade são 2 times muito misturados, tem jogadores experientes e garotos, mas o B tem mais garotos. No entanto, a apresentação desse chamado time B tem enchido mais os olhos dos rinchas do que o A. Por quê? Por causa da velocidade, da disposição, principalmente do ataque, da garotada. Para se dar um exemplo, o time que vai jogar amanhã tem o Jô, que já foi artilheiro, já jogou na seleção, já foi campeão de Libertadores com o Atlético Mineiro, etc. Mas ele não vive um bom momento, muito experiente, etc. Então pode ser que ele jogue na partida de amanhã, no campeonato aqui regional, campeonato paulista no caso, e contra o Peñarol a gente vai ter o Cauê, que é um menino, como centroavante. É muito provável que isso aconteça. Então, que o Peñarol espere, não exatamente aquele time que jogou aqui no Brasil, um time um pouco mais leve no ataque, um pouco mais leve, mas que ao mesmo tempo não tem experiência, mas tem força e velocidade na juventude que coloca em campo. Mas a situação, assim, eu acho que a do Peñarol é muito tranquila nesse grupo, né? Muito difícil o Corinthians conseguir uma vitória aí, muito difícil, já não conseguiu aqui. E mesmo que ela aconteça, ainda o Peñarol vai depender só dele nas rodadas seguintes e tal. Mas, enfim, do Rentistas com o São Paulo, ele é mais interessante pelo fato do São Paulo, se ganhar, abrir uma margem muito boa, mas ao mesmo tempo o Rentista precisa ganhar, torcer por um tropeço do Racing para entrar na briga. Que não é um clube muito conhecido no Brasil, mas fez uma apresentação e num momento muito importante, porque, vou dizer, Martim e amigos, a imprensa local esperava até uma goleada do São Paulo. Pelo jeito que vinha jogando, pelo que já tinha acontecido no grupo, pelo que o Rentistas já havia jogado, e o São Paulo estava embaladíssimo. Então imaginava-se que ganharia assim, com tranquilidade. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Fez um gol logo no começo, com o Pablo e tal, mas depois a partida ficou muito complicada. E ainda assim, o Rentistas jogou desde os 5, 6 minutos do segundo tempo com o Acosta expulso. Então, acho que esse jogo aí vai ser muito interessante amanhã. Amanhã, quarta, né? Quarta-feira. Miércoles, exactamente. No sé si mis compañeros tienen alguna consulta, alguna pregunta. Si no, yo después le voy a hacer algunas preguntas a Mauro. En todo caso, me hacen las preguntas y yo se las traduzco a él. No hay inconveniente. No sé si alguno quiere... Estoy tranquilo. Puede preguntar. Más o menos igualmente estuve traduciendo en el grupo lo que Mauro estaba comentando, pero mi pregunta, porque mi portugués no es muy bueno, sí, no, para preguntarle a Mauro. Él cómo ve más o menos, cómo puede ver un resultado de Rentistas, claro, Rentistas con Sao Paulo, ya que hay jugadores que no van a estar llegando al partido. Claro, él dice que si puede existir alguna chance para Rentistas pensando en esas bajas de San Paulo, Mauro. Justamente Dani Alves, había mucha expectativa de
de que estuviera en ese partido por lo que significa Dani Alves, todos los títulos que ha ganado, ¿no? Y recordar que él tiene buenas lembranzas del Estadio Centenario. Cuando estuvo con Uruguay y Brasil eliminatoria del 2009, fez un golazo que até hoje os uruguaios sofremos. No Sebastián Vieira, quase da meia cancha. Sim. Você estava aqui também nesse jogo? Sim, eu estava. Não, claro, Daniel Alves é uma estrela, um popstar, né, internacional, um jogador que, por onde anda e pelo passado que tem, né, diz que é o jogador mais vitorioso, é o que tem mais títulos no mundo, né, então, evidentemente, que ele é reconhecido em qualquer lugar, e é no São Paulo também um jogador muito importante, e principalmente agora, com o Crespo, que o colocou novamente pelo lado do campo. Não exatamente como um lateral, mas o que a gente chama de um ala. Porque ele chegou, assumiu a camisa número 10 e passou a jogar no meio campo. Ele foi assim que fez o Campeonato Brasileiro todo. Mas com a chegada do Hernan Crespo e a contratação do Benítez para o meio, o Crespo convenceu o Daniel a voltar a jogar pelo lado. E está indo muito bem. São dois alas muito fortes. Do outro lado também o Reinaldo já faz muito tempo que faz uma boa temporada, desde o ano passado. Então o São Paulo passou a jogar com 3 zagueiros, sendo que um deles é o Miranda, que também tem muita experiência, Copa do Mundo, muitos jogos da seleção brasileira. E por sinal, nesse final de semana, o Daniel Alves resolveu dar a braçadeira, não sei como vocês chamam de capitão, é braçadeira? Braçadeira, sim, está perfeito. Então, porque o Daniel disse que vai respeitar o que ele viveu sempre na Europa. Jogadores que têm mais jogos pelo clube devem ser o capitão, então ele passou essa braçadeira para o Miranda, que está retornando ao time, por sinal, está jogando muito bem também, apesar da idade. São 2 jogadores com a idade bem avançada, mas que ainda pensam em mais uma Copa do Mundo. Então, Daniel Alves, mesmo com a idade, com a concorrência na lateral, mas a gente não tem ainda, assim, o Brasil, a seleção, não tem um lateral que possa dizer, não, este agora tomou o lugar do Daniel e vai ser o titular. Não temos isso. Já se testou Danilo, Fagner, etc. Então, há sim uma grande chance, se o Daniel continuar jogando pelo lado, como um ala, e voltar a ser convocado pelo Tite. Vale lembrar que ele foi o melhor jogador da última Copa América, né? Foi capitão, porque não tinha o Neymar, e foi o melhor jogador. Então ele está muito animado em voltar ali. A gente imaginava que poderia ter alguma resistência dele querer jogar já pelo meio campo e tal. Não, o Crespo conversou com ele e ele está muito feliz ali. E para o time também está sendo muito importante. Agora, ela me pergunta sobre esses desfalques, e aí, claro, aumenta a chance do Rentistas. Mas mesmo que esses jogadores possam ir, eu repito, o Rentistas fez uma partida muito boa aqui no Morumbi. Perto do momento que vivia o São Paulo, a gente imaginava que o São Paulo teria muito mais facilidade do que teve no jogo. Então, acho que o Rentistas tem todas as condições, sim, de fazer uma grande partida e, por que não, até vencer o São Paulo. E olha, vai quebrar uma invencibilidade enorme do Hernan Crespo, se isso acontecer.